Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando agora também dessas atividades que foram propostas na aula anterior. Estou trazendo elas aqui, um comentário novamente dessas questões, porque acredito que fazendo elas, junto com vocês, vocês possam entender o conteúdo, porque tem muitos assuntos envolvidos. Então, primeiro, nós estamos falando aqui de grandezas proporcionais e estamos também falando de relação entre razão entre grandezas de naturezas diferentes. Então, aqui nós temos o quesito número 5, que traz a seguinte situação. Em um leilão de obra de artes, um colecionador comprou uma coroa de prata. Para verificar se a coroa tinha de fato a densidade da prata, que é de 10,5 gramas por centímetro cúbico, ele mediu a massa e obteve 840 gramas. Depois colocou em uma cuba com 1.000 centímetros cúbicos de água. Então está aqui a foto aqui do lado, né? Que quando ele colocou essa coroa dentro da vasilha com água, o volume que era de 1.000 passou para 1.080. E isso é o volume da coroa. A densidade da coroa calculada pelo colecionador coincide com a densidade da prata? Então, para a gente responder, ter certeza desse questionamento, vamos entender aqui um pouco, né? Essa pessoa ficou em dúvida se realmente ele tinha comprado uma coroa toda de prata ou se ela tinha mistura de um outro metal, né, menos valioso do que a prata, junto da sua liga, né, por exemplo. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou essa vasilha, botou água dentro e mediu lá a quantidade de água foi colocada de 1.000 centímetros cúbicos. Observe aqui na figura ao lado, que aqui já tem a coroa dentro da vasilha e veja que o volume, que era de 1.000, passou para 1.080 centímetros cúbicos. Então, esses 80 centímetros aqui que aumentou, né, no caso aqui, o volume de água que aumentou em 80 centímetros cúbicos, corresponde exatamente ao volume da coroa, né? Ao volume da coroa. Então, nós sabemos que a densidade é quando você divide a massa, que eu vou chamar aqui de M, você divide pelo volume. Então, ele quer tirar essa dúvida. Será que realmente está certa a densidade? Então, ele já tinha colocado na balança, né? Ele encontrou essa massa de 840 gramas. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou essa massa de 840 gramas e dividiu por esse volume que ele encontrou, né, esse aumento no volume de água que ele encontrou aqui, quando colocou a coroa dentro da vasilha. Então, dividindo 840 gramas por 80 centímetros cúbicos, vamos fazer essa divisão aqui. Então, você vai fazer aqui 840 dividido por 80. 84 dividido por 80 dá 1. 1 vezes 80. 84 menos 80 sobra 4. Baixa aqui o 0. E trago esse 0 para cá também. Ó. 40 dividido por 80 não dá uma divisão mais inteira. Eu vou transformar o 40 inteiros em 400 décimos. Vou colocar aqui a vírgula. E eu tenho agora 400 dividido por 80 dá igual aqui a 5. Nada. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, eu tenho aqui 10,5. Ou seja, essa densidade que ele encontrou, dividindo a massa que ele encontrou, né, da coroa pelo volume de água que subiu, ele encontrou 10,5 gramas por centímetro cúbico, que coincide exatamente com a densidade conhecida da prata. Então, ele não foi enganado. Realmente, essa coroa é uma coroa de prata, tá certo? Então, veja aqui que está envolvido
a razão entre grandezas de natureza diferentes, que é a massa, está medido em grama, e o volume aqui medido em centímetros cúbicos, né? Então, realmente, essa coroa é de prata. Aqui no quesito número 3, está trazendo a informação de que a densidade do mármore, aqui tem uma pedra de mármore branca, né? Ela é de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Quantos quilogramas tem uma pedra de mármore com 12,40 decímetro cúbico, né? Então aqui também está envolvido a questão da densidade. Lembrando que a densidade é quando você divide a massa, que eu vou chamar aqui de M, pelo volume, né? Você encontra a densidade. E aqui tem uma coisa interessante que vocês têm que fazer. Observe que a densidade ela é medida em centímetro, mas aqui está em decímetro, né? Então eu tenho que transformar decímetro cúbico para centímetro cúbico. Lembrando aqui para vocês que eu tenho o metro cúbico, aí nós temos os seus submúltiplos, o decâmetro cúbico, temos também o hectômetro cúbico e temos o quilômetro cúbico. Os submúltiplos eu tenho o primeiro decímetro cúbico, depois centímetro cúbico e o milímetro cúbico, né? Então, se eu vou transformar de uma unidade maior, que é o decímetro, para centímetro, a gente vai fazer uma multiplicação por 1000. Por que a gente vai multiplicar por 1000? Ou seja, quando eu falo de metro cúbico, cada unidade dessa, se eu olhar aqui, começando de milímetro, o centímetro cúbico é 1000 vezes maior que o milímetro cúbico. O decímetro cúbico é 1000 vezes maior que o centímetro cúbico. O metro cúbico é 1000 vezes maior que o decímetro cúbico. O decâmetro cúbico é 1000 vezes maior do que o metro cúbico, né? Ou seja, se eu vou sair dessa grandeza 12,40 decímetro cúbico para transformar para centímetro, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, nessa transformação, esse 12,40 decímetro cúbico, ele multiplicado aqui por 1000, né, vezes 1000, essa vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Então aqui ele vai ficar 12, o 4, né? Quando eu colocar a vírgula depois do 4 eu tenho uma casa, um 0 eu tenho 100 e um 0 eu tenho a multiplicação por 1000. Então aqui vai ser igual a 12.400 centímetro cúbico, que é o volume da minha pedra de mármore, né? Então o que se pergunta aqui? É quantos quilogramas? A pergunta é quantos quilogramas, ou seja, qual é a massa dessa pedra? Qual é a massa dessa pedra? Quantos quilogramas tem essa pedra? Sabendo que ela tem um volume de 14.400 centímetros cúbicos. Então, para isso, vamos usar essa relação que nós temos aqui, dizendo, substituindo a densidade pela densidade do mármore, que aqui no caso é de 2,6 gramas por centímetro cúbico, né? Lembrando isso, é igual. Aí eu quero descobrir quem é a massa. Eu vou deixar aqui em cima o M da massa que eu quero descobrir e o volume que eu encontrei aqui de 12,400 centímetro cúbico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Aqui é uma propriedade das proporções chamada. Eu vou multiplicar aqui esse número, tem o denominador 1 que não está escrito aqui, eu multiplico 1 vezes M, vai ser, vamos trazer aqui, é o próprio M, que é igual, né, essa massa que eu quero descobrir, eu vou fazer agora os 12.400 centímetros cúbicos vezes a densidade do mármore, que é 2,6 gramas. Então eu vou encontrar essa massa. Então observe que aqui eu estou multiplicando grama.
e aqui eu estou multiplicando centímetro cúbico. Então, nessa multiplicação, a gente vai fazer essa continha de 12.400 vezes 2,6. Então, a gente vai multiplicar aqui, leva 2 vezes nada, 6 vezes nada, nada, aqui também nada. 4 vezes 6, 24, vai 2. Aí 2 vezes 6, 12, mais 2, 14, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Agora o 2 vezes nada, nada, também nada. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então a gente vai trazer para cá 0, 0, 4. 8 e 4, 12, vai 1. 8 e 4, 12, vai 1, 3. Então eu tenho aqui uma casa decimal depois da vírgula, eu desconto ela aqui. Então o que eu encontrei a massa? Foi de 3, 2, 2, 4, 0. Aqui lembrando que aqui é grama, né? Eu estou multiplicando isso aqui grama. Então eu tenho 32.240 gramas. Então, mas a pergunta aqui para nós é quantos quilogramas? Então a gente vai lembrar de transformar grama para quilograma. E aqui vem uma coisa parecida com o que nós fizemos aqui, só que lá eu tenho a unidade fundamental é o grama, né? E aí nós temos os seus múltiplos e os submúltiplos. Eu tenho aqui o que a gente chama lá de decagrama, hectograma e o quilograma. Ou seja, o quilograma ele é 1000 vezes maior do que o grama. Então, se eu vou transformar 32.240 gramas em quilograma, eu vou deslocar minha vírgula para a direita. Eu vou fazer uma multiplicação por 1000. Então, aqui vai ficar a sua massa vai ser igual a 32,24 quilograma. Ou seja, essa peça de mármore, ela tem uma massa de 32,24 quilogramas. Então veja aqui que nós estamos envolvendo vários assuntos, né, que vocês têm que conhecer para poder responder e o mais importante, entender este assunto, entender essas questões. Tá certo? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar aqui e vou refazer, continuar fazendo com um novo vídeo, tá bom?